No programa Independente de hoje, o assunto é drogas lícitas e ilícitas. E antes da gente voltar ao nosso bate-papo, doutor Fábio, vamos assistir um VT que a produção do programa preparou para a gente, da Fundação CAFU. Os projetos sociais têm como objetivo a luta pela igualdade. Aqui na Fundação CAFU não é diferente. Vamos conhecer um pouco dessa história? Aproveitar as oportunidades foi o que fez o ex-capitão da seleção brasileira Cafu. Do Jardim Irene para o mundo, ele deixa o exemplo para muitas crianças e jovens da comunidade. Cafu, que era Marcos na época, né, de São Paulo, quando ele iniciou a carreira, ele ajudava muitas instituições com apostas que eles faziam entre os jogadores, né? Procurou um espaço onde ele pudesse estar voltando aquelas atividades que ele fazia dentro do clube, trazer para a comunidade, né? Formar cidadãos transformadores da realidade é o principal objetivo para combater a desigualdade. O foco da Fundação CAFU hoje é exclusivamente na área social, né? Dar uma oportunidade, uma diferença para essas crianças do bairro aqui da comunidade, saber que pode ser transformadas em cidadãos, pode ser um médico, um doutor. Eu aponto muito a imagem do grafite dele. E aí eles olham e falam, é verdade, professor, às vezes é um pouco difícil, mas não é tão difícil acreditar. Lógico que nós tivemos casos de alunos que, infelizmente, resolveram ir por outro lado. Mas a gente tem um exemplo e a gente fala para eles. A Fundação CAFU completa neste ano 10 anos. Aqui são realizados cerca de 1.250 atendimentos mensalmente, entre eles consultas com fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutrição, além das oficinas de canto, capoeira, grafite, hip hop, tudo isso para que os moradores do Jardim Irene e bairros vizinhos possam sonhar com um futuro melhor. Os sonhos são maiores que a realidade e os jovens da Fundação não se cansam de correr atrás de seus objetivos. Então eles fazem as crianças acreditarem nos sonhos, que é possível e nunca desistir, lutar, nunca se deixar levar pelas barreiras que nós que somos da comunidade temos muitas vezes para nos impedir de chegar no objetivo, né? E quais são essas barreiras? Drogas, a criminalidade, violência, muitas coisas que se a gente for parar para ver assim no nosso bairro, tá explícito. E qual que é o seu sonho? Eu quero ser cantor. Eu vi o Cafu no dia da inauguração, só que eu não consegui a matrícula logo no primeiro ano. Aí minha mãe aguardou, correu atrás. Aí foi no ano seguinte que eu consegui entrar aqui. Aí desde que eu entrei eu não saí mais. Estudante de Educação Física, Eric quer ser técnico auxiliar. A história começou nas quadras e continua agora com o trabalho voluntário realizado por ele. Meu sonho hoje é trabalhar com esportes, já estou começando a realizar. Por isso que eu comecei a fazer educação física, que é um negócio que eu sempre gostei, sempre pratiquei. É isso, né? E a Fundação, o Cafu, o Robson, a direção, todo mundo está ajudando a realizar meu sonho. Música, grafite, cursos profissionalizantes, palestras preventivas. Toda essa estrutura é disponibilizada aos moradores da região do Capão Redondo para que possam ter uma história diferente, mas os desafios são grandes. Às vezes tem palestras na Fundação, que a direção contrata palestrantes para explicar sobre as drogas. Tem também o trabalho, o esporte em si, a gente já ensina isso, só que é muito difícil, na realidade é muito difícil. É até um pouco meio, é uma força que eu posso dizer, a rua está 90 e a gente está 10. Proerd, junto com a Fundação CAFU, a gente consegue, né, manter um contato, manter uma parceria para estar dando orientação para essas crianças. Um trabalho de formiguinha, conscientizar, cada um conscientiza um pouquinho, você vai evitando, você evita 2, você evita 3, você evita 4. Então esse é o trabalho é árduo, mas tem que ser por aí, não adianta você falar assim, não, que eu vou tirar 100 de uma vez, que a gente sabe que é difícil, mas se você consegue tirar 2, 3, que amanhã multiplica, triplica, a gente sabe que o trabalho tem fruto e tem dado efeito. Doutor Fábio, acredito que essa estrutura que a gente viu agora que é a verdadeira prevenção, né? É você tirar esses meninos desse ambiente que eles vão atrás das drogas ilícitas, né? Muitas vezes lícitas também, mas que fazem mal para o organismo. É ter momentos, ter espaços como esse, né?
Exatamente. Sabe, Sandra, tem dois psicólogos, um psicólogo americano e um inglês, eles chamam Miller e Roenick. Eles criaram uma técnica para aumentar a motivação das pessoas que são dependentes químicas, que se chama entrevista motivacional. E o que eles descobriram? Que quando uma pessoa quer mudar, essa pessoa está dividida. Eu quero e não quero, eu quero e acho que não sou capaz. E todo mundo já experimentou isso, né? Quantos de nós assim, eu quero emagrecer, eu estou acima do peso. Chega para essa pessoa e fala assim, emagreça. Se fosse tão fácil, ela já teria conseguido, né? Ou você precisa iniciar uma dieta porque você está diabético. Pare de comer açúcar. Esporte, né? Ou fazer um esporte, né? Eu quero e não quero, né? Qualquer mudança é difícil, né? E o que o Roenick e o Miller descobriram? É muito interessante porque tem um link aí com essa reportagem. É que primeiro a gente tem que compreender o mundo que essa pessoa vive. E em segundo lugar, tentar descobrir quais são os valores, quais são os sonhos que essas pessoas têm. E qual é a discrepância, ou seja, qual é o abismo que existe entre o comportamento em que ela está e aonde ela quer chegar. E essas técnicas, elas tentam ajudar a própria pessoa a falar sobre essas discrepâncias, ao invés de alguém ficar dizendo para ela o que ela tem que fazer. Agora, como é que a gente pode fazer isso se alguém não tem sonho? Se alguém nunca construiu valores na sua vida? Então, até mesmo para a gente construir essas técnicas de resolver a ambivalência, a gente tem que ter sonho, a gente tem que ter valor e a gente tem que acreditar em alguma coisa, mesmo que seja uma sementinha que a gente plante lá dentro. E eu acho que na nossa sociedade, onde a gente está tão carente de valores, de experiências positivas, uma experiência, uma iniciativa como essa é fantástica. Eu acho que não adianta a gente falar que a droga é ruim se a gente não oferecer uma alternativa melhor para os jovens. E, doutor Fábio, a gente pode dizer que essa motivação existe ainda em algum lugar dentro do dependente químico, quando a droga é o crack, que a gente sabe que destrói o lóbulo frontal, que ele já não tem mais escolha, né? Porque a gente vê o crack como uma droga realmente muito poderosa, que está destruindo um monte de família, um monte de gente. Ainda dá para encontrar essa motivação? Olha, se a gente for falar de uma maneira geral, podem existir indivíduos que consigam sair daquele estágio que a gente chama de pré-contemplação, ou seja, eu não reconheço que eu tenho um problema, então eu nem vou buscar ajuda e entrar no estágio que a gente chama de contemplação. Eu pelo menos sei que eu tenho um problema, mas eu não sei como resolver isso. Mas você está correta. Quando a gente fala de drogas como o crack, ou mesmo como a heroína, que é uma droga devastadora também, com sintomas de abstinência tão graves, eu acho que se a gente não puder, pelo menos, ajudar essas pessoas a saírem da fase crítica e saírem da fase aguda de dependência, o poder de escolhas delas fica muito restrito, realmente, né? Com certeza. Esses dias, quando eu soube que a gente ia discutir esse tema, drogas lícitas e ilícitas, né? Eu lembrei de uma reportagem que a gente fez até recentemente, que a Ritalina, que é uma droga mais lícita, né? Se o médico receitar, a criança pode usar. E há 10 anos atrás, era vendida 70 mil caixas da Ritalina por ano no Brasil. E hoje isso aumentou para 2.600.000. A pediatra nos deu essa informação. E eu fiquei impressionada, né? Porque é uma droga liberada. Se você tiver a receita médica, está liberada. Mas qual é o mal que isso faz na criança? Né? Então, assim, o mais importante de ser lícita e ilícita, eu acho que é a palavrinha que vem antes, é droga. E para que você precisa dela para viver? Né? Eu acho que essas são as perguntas que a gente tem que cada vez mais questionar para os jovens, perguntar para as crianças e envolvê-los para que eles tenham as respostas. Quando o senhor fala, hoje nós vivemos numa sociedade que as respostas estão prontas, é verdade, está tudo pronto, né? A criança fala, é isso e pronto, é isso que eu tenho que viver, então tá bom. E não pode ser assim, né, doutor Fábio? O que o senhor fala sobre isso? Só uma observação, eu concordo com você, em relação à Ritalina, pode estar havendo um abuso da prescrição, só que antes a gente tinha o fato de não conseguir reconhecer esses quadros de déficit de atenção. Então tem as duas coisas, tem pessoas que deveriam estar tomando e não se beneficiam porque não são diagnosticadas e tratadas adequadamente, e tem muita gente, com certeza, que está tomando essa Ritalina desnecessariamente, buscando um rendimento escolar melhor, buscando o melhor rendimento no trabalho, o que não vai acontecer, vai somente só trazer prejuízo. E eu acho que a solução passa por engajamento de toda a sociedade e passa também por a gente poder discutir isso e pensar em quais são as alternativas. Agora, eu fico muito às vezes incomodado, porque eu vejo que as próprias pessoas que estão interessadas em discutir a droga no Brasil, elas se degladiam, né? Tem correntes que defendem A, correntes que defendem B, e elas não conseguem conversar. Aí eu fico pensando, para onde é que a gente vai dessa maneira?
se não tiver diálogo, se os próprios profissionais que defendem uma ideia, uma teoria ou outra, não conseguem dialogar, como é que a gente pode esperar realmente ajudar as pessoas, né? Porque ninguém é dono da verdade. Eu suponho que para algumas pessoas, algumas soluções possam ser melhores do que outras. E a gente imagina que a gente vai ter uma resposta pronta para todo mundo. Então eu acho que e é isso que a gente está falando, uma sociedade muito imediatista que quer ter uma pílula mágica ou uma fórmula pronta para tratar um problema tão complexo. Sensacional a resposta do Dr. Fábio, e encerramos o programa Independente de hoje com essa reflexão, né? Se o diálogo é importante na família, se o diálogo é importante no seu ambiente de trabalho, tem que ser importante também quando o assunto é esse, né? Não tem uma regra para todo mundo. Como que nós podemos melhorar a sociedade conversando, né? Buscando a solução em conjunto? Esse foi o tema do programa Independente de hoje, drogas lícitas e ilícitas. E eu te espero a semana que vem. Até lá!